Capítulo 4. Um pai e um filho. Minha mulher é de fato inteligente. Pensava, no dia seguinte, às 6 da manhã, o presidente de Verrières, descendo a serraria do pai Sorel. Embora eu lhe tenha dito para conservar a superioridade que me pertence, não havia imaginado que, se não tomo este padrezinho Sorel, que dizem sabe latim como um anjo, o diretor do asilo, esta alma inquieta, bem poderia ter a mesma ideia e levá-lo de mim. Com que tom de suficiência falaria do preceptor de seus filhos? Será que este preceptor, depois de estar comigo, manterá a sotaina? O senhor de Renal estava absorto nessa dúvida quando viu ao longe um camponês, homem de quase 2 metros, que desde o início da manhã parecia muito ocupado em medir os pedaços de madeira amontoados ao longo do Doubs, na trilha do Sirga. O camponês não pareceu satisfeito com a aproximação do presidente, porquanto seus troncos obstruíam o caminho, o que constituía uma contravenção. O pai Sorel, pois era ele, ficou muito surpreendido e ainda mais satisfeito com a singular proposta que o senhor terrenal lhe fez para o seu filho Julian. Nem por isso deixou de a escutar com esse ar de tristeza, descontente e de desinteresse com que os habitantes daquelas montanhas sabem tão bem ocultar sua sagacidade. Escravos no tempo do domínio espanhol, ainda conservavam esse traço da fisionomia do felá egípcio. A resposta de Sorel não passou de início da longa recitação de todas as fórmulas de respeito que sabia de cor, enquanto repetia suas palavras fúteis com um sorriso acanhado que aumentava o ar de falsidade e quase de velhacaria natural à sua fisionomia. O espírito ativo do velho camponês procurava descobrir que razão podia existir para que um homem tão considerável levasse para sua casa o tratante de seu filho. Estava muito descontente com Julian, e era por ele que o senhor terrenal lhe oferecia o pagamento inesperado de 30 francos por mês, com alimentação e mesmo vestuário. Esta última pretensão, que o pai Sorel tivera a habilidade de postular, fora também concedida pelo senhor terrenal. O pedido surpreendeu o presidente, visto que Sorel não ficou encantado e honrado com minha proposta, como deveria naturalmente ser o caso. É claro, pensou ele, que já recebeu ofertas de outro lado, e de quem elas poderiam ter vindo, senão de Valenod. Foi em vão que o senhor terrenal apertou o pai Sorel para que concluísse o negócio de imediato. A astúcia do velho camponês recusou-se obstinadamente a isso. Dizia que desejava consultar seu filho, como se, na província, um pai rico consultasse um filho que nada tem a não ser formalidade. Uma serraria compõe de um barracão à beira de um regato. O telhado é sustentado por um vigamento que assenta sobre 4 grandes pilares de madeira. A 3 ou 4 metros e meio de altura, no meio do barracão, encontra-se uma serra que sobe e desce, enquanto que um mecanismo bastante simples empurra contra a serra uma peça de madeira. É uma roda posta em movimento pelo regato que faz andar este duplo mecanismo, o da serra que sobe e desce e o que empurra suavemente a peça de madeira rumo à serra, que corta em pranchas. Aproximando-se de sua fábrica, o pai Sorel chamou Julian, com sua voz bem forte. Ninguém respondeu. Só viu seus filhos mais velhos, espécie de gigantes que, munidos de pesados machados, enquadravam os troncos de abeto que iam levar para a serra. Ocupados em seguir exatamente a marca negra traçada sobre a peça de madeira, cada golpe de machado deles cortava pedaços enormes. Não ouviram a voz de seu pai. Este se dirigiu ao barracão. Aí, entrando, procurou inutilmente Julian, no lugar que ele deveria se ocupar, ao lado da serra. Percebeu-o a 1,5 ou 2 metros mais acima, sentado a cavalo sobre uma das vigas. Em vez de vigiar atentamente a ação de todo o mecanismo, Julian lia. Nada era mais antipático ao velho Sorel. Teria talvez perdoado a Julian se sua frágil estrutura, pouco adequada para os trabalhos de força e tão diversa da de seus irmãos, mas esta mania de leitura lhe era odiosa. Ele não sabia ler. Foi em vão que chamou Julian 2 ou 3 vezes. A atenção com que se entregava a seu livro, bem maior que o barulho da serraria, o impedia de escutar a terrível voz de seu pai. Enfim, apesar de sua idade, este saltou lestamente sobre a árvore submetida à ação da serra, e daí para a viga transversal que sustinha o teto. Um golpe violento,
fez voar no regato o livro que Julian segurava. Uma segunda pancada, também violenta, dada em sua cabeça em forma de cacholeta, o fez perder o equilíbrio. Ia cair a 4 ou 5 metros abaixo, ou no meio das alavancas da máquina em ação, porém seu pai o reteve com a mão esquerda. Muito bem, preguiçoso. Sempre leia seus malditos livros enquanto cuida da serra. Fique com eles à noite, quando vai perder seu tempo na casa do cura. Julian, embora aturdido pela força da pancada e sangrando, aproximou-se de seu posto oficial ao lado da serra. Tinha lágrimas nos olhos, menos por causa da dor física do que pela perda do livro que adorava. Desça, animal, para que eu lhe fale. O ruído da máquina impediu ainda que Julian de ouvir a ordem. Seu pai, que descera, não querendo se dar ao trabalho de tornar a trepar no mecanismo, foi procurar uma vara comprida para derrubar nozes e lhe bateu no ombro. Mal Julian desceu, o velho Sorel, empurrando-o rudemente para a frente, levou-o para casa. Deus sabe o que ele vai me fazer, pensava o rapaz. Ao passar, olhou tristemente o regato, onde caíra seu livro. De todos, era o que mais estimava, o Memorial de Santa Helena. Tinha as faces ruborizadas e os olhos baixos. Era um rapaz de 18 a 19 anos, de aparência frágil, com traços irregulares, mas delicados, e nariz aquilino. Grandes olhos negros que, nos momentos tranquilos, anunciavam ardor e reflexão. Estavam naqueles instantes, animados pela expressão do ódio mais feroz. Cabelos castanhos escuros, implantados muito baixos, deixavam-lhe livre uma testa pequena e, nos momentos de cólera, davam-lhe um ar perverso. Entre as inumeráveis variedades da fisionomia humana, não há talvez nenhum que se tenha distinguido por uma especialidade mais rapidamente apreensível. Um talhe esbelto e bem modelado anunciava mais leveza que vigor. Desde sua primeira juventude, seu ar extremamente pensativo e sua grande palidez tinha dado a seu pai a ideia de que não viveria, ou que viveria para ser uma carga para a família. Objeto do desprezo geral em casa, odiava seus irmãos e seu pai. Nos jogos dos domingos, na praça pública, era sempre derrotado. Há somente um ano, sua bela figura passara a despertar comentários favoráveis entre as moças. Desprezado por todos como um ser fraco, Julian passou a adorar aquele velho cirurgião que um dia ousara falar ao presidente a respeito dos plátanos. Esse cirurgião pegava algumas vezes ao pai Sorel a diária de seu filho e lhe ensinava latim e história. Ou seja, o que sabia de história, a campanha de 1796 na Itália. Ao morrer, legara-lhe sua cruz da Legião de Honra, os atrasados de seu meio soldo e 30 ou 40 volumes, de que os mais preciosos acabavam de saltar no regato público, desviado por conta do crédito do senhor presidente. Mal entrar em casa, Julian sentiu o ombro seguro pela mão potente de seu pai. Tremeu, esperando algumas pancadas. Responda-me sem mentir, gritou-lhe aos ouvidos a voz dura do velho camponês, enquanto que sua mão lhe fazia dar voltas, como a mão de uma criança gira um soldadinho de chumbo. Os grandes olhos negros e cheios de lágrimas de Julian encontraram-se de frente com os pequenos olhos cinzentos e maus do velho carpinteiro, que parecia querer, lá no fundo de sua alma,